Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, olá, olá, ouvintes e ouvintas, web espectadores da Rádio CT. Está começando mais um episódio do CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreve aí. Deixa o seu like também, que é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo é bom e ajudar a gente a entregar para mais pessoas aí, para que mais pessoas possam se conectar conosco também. Lembrando que toda semana tem episódio novo, todos feitos com muito carinho, pensados com muito carinho para vocês, certo? E lembrando também que está rolando um chat aqui embaixo. Então agora eu vou apresentar o meu convidado de honra. E aí vocês já vão poder descer aqui para falar se vocês já conhecem, né? Enfim, para a gente bater um papo, interagir. Eu vou descer aí também, vou conversar com vocês. E é sobre isso. Beleza? Bom, recadinho dado no episódio de hoje. Nós conversamos com ele, que é nascido em Jacareí, no interior de São Paulo. Apaixonado por cinema, começou a exercitar sua escrita publicando em seu blog Culturo by Marte, um verdadeiro laboratório criativo, abordando também música, quadrinhos, literatura e arte. Publicou em 2018 o fanzine Manifesto da Alma e em 2020 seu primeiro e-book, Exercícios sobre a Angústia e o Viver. Ainda em 2020 publicou seu primeiro livro oficial, o romance O Feto. Agora, em 2024, acaba de lançar seu segundo livro, Acrimônia, que nós vamos falar muito sobre isso. Este livro é um compilado de contos, crônicas e ódio, um trabalho ou um trabalho preguiçoso. Ele vai falar sobre isso aqui também. Marte Mendes, meu parceiro, seja muito bem-vindo. E aí, Meire, muito obrigado aí pelo espaço, pela apresentação. Muito bom te rever. Faz tempo que a gente não se encontra aí pessoalmente, né? Mas estou muito grato pelo convite, muito grato pela oportunidade. E aí, vamos falar um pouco aí do processo aí da vida, né? É isso, satisfação total. Pô, a última vez que a gente se encontrou foi a gente comprando capa. Não, sei lá, acho que era capa de chuva que a gente estava comprando para ir no Nossa, Festival Sons da verdade! Rua. Verdade, estávamos preparados e não choveu, que bom, E né? não choveu. Nossa, que bom, verdade, Ai, verdade que mesmo. demais, que demais. Não choveu e a gente também não se encontrou lá, mas também não tinha nem como, Não, né? Gente pra tava muito caramba. cheio, caramba, muita gente, muita gente Muito naquele dia. bom, foi ótimo. Ô, Marte, para a gente começar aqui do começo, eu queria que você falasse quando que a arte, né? Quando que você se conectou com a arte, né? Você que é um cara bem diverso, bem facetado, né? Assim, multifacetado, assim, enfim. Queria que você falasse quando a arte se manifestou aí na sua vida e se teve assim a ver com o território ou é uma herança familiar, né? E aí quando que a literatura também acontece? Conta pra gente um pouco desses processos. Tá? Acho que a arte, ela acessou minha vida desde a infância. Acho que está nesse campo que você falou da herança familiar. Meus pais, eles sempre alimentaram isso, assim, seja no cotidiano, no consumo próprio deles, inserindo isso na minha vida, né? Então eu lembro do meu pai sempre estar lendo, e meu pai estar sempre ouvindo música. Eu lembro da minha mãe com o livro dela debaixo do braço. Em casa a gente sempre foi muito consumidor de filmes, né? Na época do VHS, assim. Meu pai sempre alugava filmes, né? Para o nosso Uhum, final de semana e tal. E eu sempre gostei muito de consumir filme, cinema. E, e meu pai alugava só VHS legendado, porque ele queria que eu aprendesse a ler. Então, tipo assim, hoje, né, não tem mais nem DVD, né? Mas no DVD, quando entrou, eu já podia escolher se era dublado ou legendado. Hoje é streaming, né? Então, mesma coisa. Mas na época do VHS, ou você alugava uma fita legendada ou uma fita dublada. sim. Meu pai só alugava legendada para me forçar a ler, porque ele entendeu que eu gostava muito de assistir. Então, assim, desde os 7 anos eu só assisto filme legendado e tal, e aí eu sempre fui esse rato de videolocadora.
E eu acho que a arte ela entra nesse campo, assim, né? Para mim, assim, ela vem pelo cinema, ela vem pelos filmes, assim. Aí com o tempo isso foi se desenvolvendo, foi crescendo, e acabei me aproximando muito da cultura do hip hop ali por volta dos meus 15 anos de idade, assim, e tal. Joguei basquete, não que eu jogava bem, né? Mas jogava basquete, aí tentava fazer umas rimas, ser MC e tal. A gente fui por vários estilos, tentei o grafite também e tal. E aí onde eu acabei ficando mais, e acho que é uma coisa que eu carrego até hoje, que eu gosto bastante, é o rap, assim, gosto de fazer um freestyle, umas rimas. Não lanço nada, mas tô sempre brincando, assim, com isso. Sempre tem uma coisa que tá em mim, assim. Mas a arte, acho que é essa herança familiar. E aí, com o tempo, eu fui me descobrindo também. Eu acho que todas essas aventuras, esses processos, essas descobertas, estão me levando para um lugar que eu tô hoje, assim, que é a escrita. Eu não gosto de falar que eu sou um escritor, muita gente me critica por causa disso, mas hoje eu escrevo, né? Mas eu sempre falo que eu escrevo porque eu sou um frustrado. Eu queria fazer cinema. Meu sonho era fazer cinema. E é até hoje. Dois É, tá em sonhos. Eu falo isso pra tempo. galera. É dois sonhos. Um era trabalhar numa videolocadora, que eu Esse não não vai consegui. rolar. Esse não vai rolar. Aí o mais perto que eu tive de trabalhar numa videolocadora foi trabalhar numa barraquinha de camelô. Aí a gente vendia DVD, um era 5 3 por 10. Aí a gente pegava as revistas das locadoras, pô, e deixava lá para os clientes escolher. Aí foi o mais perto que eu trabalhei numa videolocadora. E o outro sonho era fazer cinema. E ainda é, e tanto desenvolver a história na parte de roteiro, como dirigir mesmo uma obra. E aí eu falo com escrevo que eu sou frustrado, não é nem que, nossa, eu queria ser do campo da literatura, mas eu queria contar histórias, assim. Aí eu Aham. acabei escrevendo, assim, tal. Acho que é mais ou menos isso. Que legal. E essa coisa do rap, que você fala que de repente foi o elemento dentro do hip hop que você mais se conectou, talvez esteja muito atrelado a essa coisa da literatura também, né? Porque o rap é a literatura das ruas, né? Assim, essa poesia marginal, né? Essa Sim. coisa, né? Então eu acho que a gente acaba não tendo como separar muito, assim, né? Porque é muito isso. A poesia tá ali, né? A todo momento, tanto que ritmo e poesia, né? Então você acaba atrelando uma coisa à outra. E eu queria que você falasse aí dentro desses processos também um pouco do Culturo by Marte. Como que foi esses processos? Conta pra gente aí também um pouquinho disso. Todos esses acessos à tecnologia, eles sempre entraram, hoje em dia é mais fácil, mas eles sempre entraram muito tardiamente na minha vida, assim, por escassez mesmo, né? Até na época lá para 2002, 2002, 2003, acho que foi a primeira vez que eu tentei montar um site, mas assim, eu não tinha computador, eu não tinha nada, aí, tipo, na escola, né, eu tive acesso um pouco por causa da escola, né? Eu tive uma formação, assim, uma base legal por causa dos meus pais. E aí eu tinha aula de informática e lá eu comecei a ter aulas de programação, assim. Aí eu comecei a programar uns blogs sem saber o que eu estava fazendo, assim. E aí era só subir umas fotografias, mas eu não fazia ideia do que eu estava desenvolvendo ali na época. E aí acabou que não deu para dar continuidade nisso, tal. Passou a onda dos blogs até, né? A gente teve ali uma época que os blogs explodiram muito, eu não estava na internet nessa época. E aí, acho que em 2016, 2017, eu montei esse blog, que era o Cultura by Marte. Depois, com o tempo, eu mudei o nome, né? Até por causa de um conselho, eu mudei para Martinez. Mas hoje em dia eu nem alimento mais o blog. Mas o blog ele era realmente um laboratório, assim. Eu colocava todo tipo de escrita que eu desenvolvia. Então, teve uma época que eu colocava umas poesias, eu nem sou escrever poesia em si, mas é poesia, crônicas, contos. Aí teve uma época que eu comecei também a entrevistar algumas pessoas, porque era isso, era um laboratório. Tudo que eu tinha um desejo, eu ia desenvolver lá, né? Independente da qualidade do resultado, assim, era uma coisa muito pessoal. Então, teve todas essas experimentações, assim. Aí, a parte das entrevistas foi um dos momentos que eu mais gostei, porque eu sentia que eu queria fazer uma entrevista com as pessoas, com os artistas, de uma maneira que ela não era feita. Não estou falando que não existem boas entrevistas. Existem, sim, bons entrevistadores, boas entrevistas, boas matérias,
mas eu queria tratar eles como eu acho que eu gostaria de ser tratado. Então, eu entrevistei pessoas bem legais, inclusive entrevistei a Ari pro blog, Ah, né? E entrevistei uma galera bem massa, entrevistei a Tássia, a Jana, pô, entrevistei o Sleep, a galera aqui do Vale, entrevistei algumas pessoas de fora, pô, entrevistei um chargista que para mim é uma referência a nível nacional, que é o Alan Sieber, pô, é um cara super ácido, super irônico, assim, eu tive o prazer de entrevistar ele. Entrevistei o Rodrigo do Dead Fish, pô, entrevistei o Skitter, pô, uma galera, assim. Então foi muito interessante eu poder entrevistar. Não rolou de eu te entrevistar, né? Não sei se a gente chegou a conversar na época a chegou a dar respeito. um salve, pá, mas não É, lembro tal. também, assim, a gente estava nos processos, não rolou. Mas da Eu até hora, porque eu acompanhei um pouco esse processo aí. assim, eu até tentei fazer uma segunda temporada de entrevistas, rolou acho que mais umas duas entrevistas. Mas aí a galera começou a demorar muito para responder. Aí eu falei, ah, não, aí tá de brincadeira comigo também. E eu acabei deixando de lado, mas é uma coisa que eu gostava bastante de desenvolver as entrevistas e trabalhar o blog como esse laboratório, assim, de falar de, pô, quero falar de quadrinho, vou falar de quadrinho, porque eu gosto muito de, né, eu gosto de chamar, inclusive, de história em quadrinho. Tem uma galera que gosta de falar que é graphic novel, gosta de falar que é a nona arte, que tem seu, é a nona arte mesmo, mas eu gosto de chamar de quadrinho, de gibi, não tem problema nenhum. E falar de literatura, falar de cinema, que é a minha maior paixão, e falar de tudo, assim. Foi assim que funcionou o blog e tal. Acho que a última publicação deve ter uns 2 anos por aí. Demais. E assim, embora você não se reconheça como escritor ou talvez como poeta, e eu já te reconheço nesse lugar total, assim, né? Para mim, você é esse cara. Mas, inclusive, tanto é que em 2018 você lançou o fanzine, né? O Manifesto da Alma, totalmente poético. Fala um pouco pra gente aí desse E processo que você o, viveu o, também. o fanzine, era o MADA, o Manifesto da Alma, ele surge depois até, se não me engano, eu estava vendo uma entrevista do Ferrez, né? E o Ferrez ele aparece na minha vida algumas vezes, né? Primeiro ele aparece na minha adolescência, quando eu li Capão Pecado, e aí um dia eu estava vendo uma entrevista do Ferrez, e aí ele estava dando umas marretas, assim, falando que a galera estava reclamando que não tinha espaço e tal, e realmente não tem espaço, a gente sabe que não tem espaço. A gente está no corre da arte já faz muitos anos, então a gente sabe que é difícil mesmo. E aí ele falou, eu lembro que quando eu era novo, a gente fazia uns fanzines, e ia nos eventos e vendia, distribuía. Eu falei, nossa, é verdade, né, meu? Eu nunca fiz um fanzine. E aí eu somei com o meu amigo, que é o Rafael Martins, que é de Jacareí também. A escola dele é totalmente o punk, o hardcore. E eu também meio que tenho uma conexão muito forte com essa vertente, né, do punk, do hardcore e tal. Ainda mais em Jacareí. Jacareí, eu tenho muito orgulho de ser Jacareí. Jacareí é uma parada muito homogênea, assim, sabe? Não é separado. Até tem, assim, separado, mas quem quer separado a gente nem quer que pode mesmo. Mas a gente tem uma hegemonia lá muito grande. Então, os movimentos, eles meio que se cruzam, sabe? Então, assim, sempre tava ali com os punk, com a galera do hardcore. E, e aí eu e o Rafael, a gente estava numa conversa, o Rafael também sempre gostou de escrever e tal. Eu falei, meu, vamos fazer um fanzine? Pô, vamos fazer um fanzine, que era uma ADA, né? Uma Manifesto da Alma. E aí a nossa ideia era, vamos fazer, ainda mais em 2018, que foi um ano muito complicado, né? Que trouxe consequências catastróficas para o nosso país, a gente falou assim, meu, vamos fazer um fanzine, que é o Manifesto da Alma, onde a gente vai tratar os nossos males, as nossas chagas, através da arte, manifestando isso, e vamos distribuir isso gratuitamente. Era bem simples, eram 4 páginas só, porque a gente também nem queria fazer várias dobraduras, então a gente só dobrava a folha, era capa, textos internos na quarta capa. E aí a gente falou, vamos fazer 12 edições em um ano. As 12 edições levaram 2 anos. E foi difícil, foi difícil. Sobre isso, né? Nós e os nossos É, processos. e aí a gente se uniu ali, a gente ficava, às vezes a gente não escrevia nada o mês inteiro, e aí, no dia que a gente tinha que lançar, a gente se internava lá em casa, lá, colocava umas músicas e ficava escrevendo, né? Então, assim, ou
sempre tinha uma poesia ou uma crônica, por mim, uma do Rafael Martins. Pô, o Rafael ele foi para o campo acadêmico, hoje ele é professor universitário, puta do cara foda, assim. E, e aí eu fazia uma contribuição, né, uma indicação de um filme, e o Rafa fazia uma indicação de um disco. E aí a gente saía distribuindo em porta de show, em porta de evento, saía distribuindo nas ruas, deixava em alguns lugares. E a gente nunca vendeu nenhuma edição, por dois motivos. Para mim, era dois motivos. Um, que a gente queria que fosse gratuito e as pessoas acessassem. E, Sim. pô, desculpa a todos os vendedores de fanzine, mas sempre que alguém comprava um fanzine, chegava para mim e falava, vai, comprei esse fanzine de um doidinho. Aí eu falei assim, pô, eu não quero ser o doidinho, então eu só vou doar, então, o fanzine. E aí, uma vez eu estava numa oficina de escrita criativa, pô, que para mim é dos maiores, assim, escritores, não que seja uma competição, mas para mim é um norte, que é o Lourenço Mutarelli, né, que é o cara que escreveu O Cheiro do Ralo, e tal, vários outros livros, quadrinhos também. E aí eu falei isso para ele, ele falou, você vende esse fanzinho? Eu falei, não, eu saio distribuindo. Aí ele falou, mas por quê? Aí eu contei o porquê, ele falou, ó, provavelmente as pessoas ganham esse fanzinho e chegam em casa e falam, ó, ganhei de um doidinho. Ah! É verdade, né? Faz sentido. Mas a gente nunca vendeu nenhuma edição, tá? E dentro do fanzine a gente tinha uma frase, que eu nunca consigo lembrar a ordem agora, mas tipo, era o nosso lema, né? Vá ao cinema, leia livros e visite museus. Não lembro se é necessariamente nessa ordem, tá, gente? Desculpa. Mas aí e isso virou cartaz, virou lambe, e a gente saía colando pelas ruas lambe e tal. Então esse sempre foi nosso lema, né? Leia livros, vá ao cinema e visite museus, né? E assim, tem como fazer isso de forma ou gratuita ou de forma hackeando o sistema, né? Cinema é muito caro. Cinema hoje sei lá, é mínimo R$ 24 a inteira. Mas assim, a gente sempre compartilhava assim nas redes sociais que com o CPF da Vivo você paga meia numa rede. Usando o cartão de tal empresa, você paga meia em outra rede. De segunda é mais barato em tal rede, de terça é mais barato em outra rede. Você pode baixar PDF de livros, você pode comprar em sebo, você pode ir em bibliotecas. Os museus têm dias gratuitos. O MASP, em São Paulo, de terça é de graça. Os museus regionais aqui do Vale do Paraíba não cobram. Então, assim, a gente consegue acessar a cultura, assim, tentando, hackeando para pagar mais barato ou acessando de graça, assim. Então, a gente sempre tentou também demonstrar caminhos para acessar, né? Mais ou menos foi assim o Mado. E foi um processo bem legal, eu tenho muita vontade de tentar de novo o Mado, mas assim, era uma coisa que era muito eu e o Rafa, teve uma vez que eu tive que escrever duas edições sozinho, né, por causa que ele estava no mestrado, e depois eu fiz uma ediçãozinha, assim, sozinho também, mas era muito legal fazer de forma coletiva, assim, né, o Uhum. Rafa, tal. E aí talvez por isso o Mado ele tenha acabado, né, mas foi um processo muito divertido, era muito tosco, mas assim, hoje eu tenho um pouco mais de domínio de diagramação, de estética, né? Mas na época, toda vez que saía uma edição, eu esquecia qual fonte tinha usado, então as fontes não batia. Aí um saiu na Arial Black, o outro saiu numa Times New Roman, e a diagramação torta. Mas a gente fez e isso pra gente foi muito importante, que ajudou a desenvolver nós dois. Demais. E essa comunicação popular, essa coisa né, de utilizar esse veículo, né, como uma comunicação popular para fazer chegar aí para a população, né, é, as informações, né, como você acabou de mencionar aqui mesmo, né, acho que o fanzine para a galera do hip hop mesmo assim sempre foi uma coisa muito presente, justamente também por ser um público que às vezes ou não dispunha de grana para comprar um jornal e etc, né? Porque outra era, não era o acesso à informação tão fácil assim, né? E ficou Uhum. muito isso também, né? E a gente lembrar também que essa coisa do
do acessar a comunicação, do acessar a informação, ela também é muito cultural, né? E a maior parte de nós não teve esse privilégio, por exemplo, que você teve de ter uma mãe ali lendo um livro, um pai, né, mostrando então, referências e etc. Então, isso Sim, tudo, a gente sabe que a periferia sempre careceu muito. Então, acho que muito incrível essa coisa do fanzine. Assim, eu sou apaixonada, as meninas no coletivo sempre fazem, assim, e eu gosto, eu acho que é uma coisa que a gente precisa manter essa memória aí também dos fanzines, porque é muito pertencente a nós, né? A esse sim. movimento cultural, assim, digamos assim, né? E, gente, eu queria lembrar vocês aí, dar um recadinho, lembrar vocês que estão do outro lado da telinha, que vocês conectam conosco aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, você está perdendo tempo. Já se inscreve aí, é de graça. E eu sempre falo aqui, ó, arte independente depende. Então, assim, R$ 0, você vai lá, só dá um clique, fica conectado com a gente, olha que legal. Mais R$ 0, você clica no sininho e fica sabendo de um monte de informação por aqui, porque hoje você tem essa possibilidade de saber das informações a partir, né, da tecnologia, da internet. Então a gente pode estar coletivado, conectado, aquilombados a partir também das redes sociais. Então a produção está deixando aqui no rodapé as redes sociais do programa e está deixando também do nosso convidado. Então, assim, é só esse o dever de casa, minimamente lá, tá na descrição também o linkzinho, então não tem erro. Meire, não consegui anotar, toma nota aqui no rodapé, não tem problema. Acaba, você assiste o programa todo, acabando o programa todo, você vai lá na descrição, clica no link, que você já vai migrar para as redes desse grande cara, que é o nosso convidado de hoje, Marte Mendes. E aí, falando nisso, ô Marte, eu queria muito que você falasse um pouco também pra gente. Bom, eu quero muito falar, né, sobre o lançamento aí do livro do Acrimônia, mas antes disso, eu queria que você falasse para a gente um pouco também sobre o Feto, que na verdade é o seu primeiro livro, né? Aí eu queria que você Sim, falasse sim. como que foi essa primeira experiência enquanto escritor, né? Porque, tipo, é isso, cara, não tem como fugir aí dos rótulos, né? Também não gosto de rótulos, mas, enfim, fala pra gente como que foi experienciar isso e ter algo publicado, enfim. Conta como que foi um pouco dos processos. Ah, o feto ele aconteceu assim, eu fui morar em São Paulo em 2016, fui morar lá a trabalho, né, com promessas de ganhar uma grana mesmo, senão eu não teria saído, né? Estava dentro de um trabalho aqui. E aí fui trabalhar lá e não ganhei dinheiro, né? Claro, né? Sei lá, eu sou o garoto do interior, né? Que vai para a cidade grande. E aí eu fui lá para fazer um trabalho com promessas de ter um aumento, de ganhar mais. Uma experiência bem estressante, assim, tipo um burnout praticamente, né? E no meio desse processo todo que eu estava lá, eu escrevi, inclusive, não sei se você conhece, que é um pintor, um artista plástico lá de Jacareí, que é o Matheus Machado, que é o Max, né? Não me E o recordo Max, agora, mas já quero, sim, depois quero procurar referências. sim, o Max em 2016, ele tinha um celular que não era Android ainda. Em 2016, o Max ainda não utilizava nem Android, nem iOS, nem nada do tipo. Ele tinha um celular de SMS, né? E aí eu às vezes contava para ele por mensagem de texto as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu não ganhei grana, eu também, assim, vivi coisas muito legais. Porque como eu sempre fui esse cara meio de ficar atento a um monte de coisa, eu reconhecia muitas pessoas ali na região que eu estava. Eu trabalhava num bairro bom, eu morava num bairro muito bom de São Paulo e trabalhava num bairro muito bom, que era Pompeia, né? A empresa custeava ali minha moradia e tal, meu quarto, né? E, e aí, às vezes, aconteciam umas coisas meio assim, eu reconhecia a cara que eu vi em filme, atriz, cantor, cantora. Eu abria o portão de casa, eu tava andando, eu via tal pessoa, e às vezes passava por umas situações muito engraçadas, assim, então. E aí eu contava para o Matheus por mensagem de texto, SMS. E aí a gente chamava aquilo de Crônicas da Pompeia. E, e aí, no meio disso, eu comecei a escrever um conto que eu ia publicar no blog.
E esse conto ele começa por causa de uma piada, porque às vezes as pessoas falavam assim, ei, como é que tá hoje? Aí eu falava, hoje tá bom para estar em posição fetal no banheiro, né? E aí, e aí começou esse conto, que é o feto, né, tal. E aí o conto foi tomando forma e eu apresentei ele para algumas pessoas. E todas essas pessoas falavam, pô, isso aqui tá muito bom. E aí eu falava, pô, não deve estar muito bom, né? Eu escrevi mais um pouco, apresentei para outras pessoas, e essas pessoas falaram, meu, isso aqui tá muito bom. E eu nunca acreditando nisso, porque aí, em questão de literatura mesmo, quando você escreve um romance, você escreve um livro, os amigos, às vezes eles não querem te chatear, ou também o que que acontece? Aí falando de maneira crítica mesmo, não vai ter uma bagagem criteriosa para fazer uma análise do seu texto. Então, às vezes é melhor, se você precisa de uma análise crítica do seu texto, é, dentro do universo, se possível, ele ir para a mão de um editor. Que o editor vai fazer uma análise crítica do seu texto, ele vai, às vezes, destruir o seu texto, e assim, não quer dizer que, não destruir no mau sentido, né? Não de forma pejorativa, né? Não para diminuir sua obra. Mas ele vai mandar uma coisa mais real, e às vezes também, às vezes não agrada o perfil daquele editor, mas pode agradar outro e tal. E aí, mesmo assim, eu recebendo esses elogios, eu ficava meio desconfiado. E aí, perto do meu trabalho, quem tinha um empório vegano, né? Que eu sou vegetariano já faz muitos anos já. E aí tinha um empório vegano que às vezes me dava uma salvada para comer alguma coisa diferente e tal. E esse empório era do Rodrigo Lima do Dead Fish. E a gente acabou ficando muito próximo por causa disso. De eu ir lá comer, a gente bater papo, falar mal do sistema, quebrar tudo, tal, coisa do gênero. E aí eu falei, mano, tô escrevendo um conto lá, tal, tá a fim de ler? Ele falou, leia. Eu falei, mas eu não quero que você só leia, eu quero que você seja crítico, eu quero que você seja criterioso, porque ele é um cara que eu respeito muito a escrita. Como eu disse, eu tenho essa ligação com o hardcore, com o punk, e eu acho que o Dead Fish, assim, tem obras muito importantes para a história da cena musical brasileira e tal. E ele falou, claro, vou ser chato. Eu falei, então seja chato. E aí ele leu o texto e ele falou, porra, isso aqui tá muito bom. Aí eu falei, ah, não, mano, se pá, tá no caminho mesmo, então. E aí eu decidi que o conto viraria um webbook para download gratuito. Só que ele foi tomando forma, e aí eu falei, e eu gosto de materializar as coisas, né? Então vai ser um livro, vai ser um impresso. E aí levou o processo de alguns anos. Eu comecei escrevendo em 2016, terminei em 2017 e ele ficou na gaveta até 2020. Porque para se lançar um livro, existem várias formas de se lançar um livro. Mas, resumidamente, para se lançar um livro, ou você é abraçado por uma editora, ou você tem dinheiro. Eu não fui abraçado por uma editora e eu não tinha dinheiro. Então, assim, eu tive que ir sempre fazendo os corre. Eu paguei uma revisora do meu bolso, e aí arrumei uma pessoa para fazer o trabalho de edição, mas essa pessoa saiu depois do meio do processo. E aí um ateliê de Jacareí, pessoal, não sei se o pessoal conhece, é um rapper de Jacareí, ele também é artista gráfico. Ele abraçou o projeto e desenvolveu a capa e aprendeu a diagramar o livro. A gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo, e aí ele abraçou isso para me ajudar, ele fez a diagramação. Aí eu arrumei uma editora que fez o processo de impressão e colocou meu livro na Biblioteca Nacional. Mas, assim, foi tudo pago por mim, não foi pago não teve, Independente teve total. totalmente independente. E aí a gente publica o livro em dezembro de 2020. E o livro, para mim, a arte como um todo, ela funciona assim também, né, como uma ferramenta de cura. Eu nunca escrevo o feto, ele é totalmente um processo de cura. Ele começa num período muito tempestuoso da minha vida, e eu lanço ele num período muito tempestuoso para todo mundo, que foi 2020, né? E ele funciona para mim como um processo de cura. A arte, para mim, ela é para lidar com os meus demônios, lidar com os meus problemas. É essa válvula de escape, né? E eu sempre falo isso para todo mundo. A escrita ela vem dessa forma para mim.
Depois que eu escrevo o texto não é mais meu, como toda forma de arte, ele é do público. Aí cabe a cada um sua interpretação, sua leitura, qual vai ser seu entendimento. Mas o meu entendimento, a minha interpretação já está posta no texto, e a obra serve para mim como essa cura, esse processo de tratamento, assim, a forma de eu lidar com o mundo, lidar com as minhas inquietações. Eu faço terapia já tem alguns anos, mas a arte ela entra nesse lugar para mim, tanto no momento de consumo quanto quando eu materializo a minha arte. Mas foi assim o processo do PET. E aí a gente lança em 2020, a gente faz ali um lançamento depois de um tempo, mas bem aquém do que eu gostaria, né, por causa até do período, né, tal, era mais para entregar os livros, assim. E aí a gente faz a reimpressão do livro em 2022. E aí eu já consigo fazer uma coisa mais do jeito que eu gostaria. A gente fez um lançamento em um café em São José dos Campos, aí o Heitor do Baile da Música discotecou, aí tinha a questão de gastronomia, porque eu piro em cozinha também, eu trabalho com isso também, né? Então aí tinha a questão de pratos, tinha cafés, bebidas e discotecagem, foi uma celebração que a gente não pôde ter de verdade por causa da pandemia, né? E aí foi bem legal, assim, e basicamente esse é o festa. E demais, que delícia. Nossa, eu tô te ouvindo falar aqui, assim, tô me sentindo muito contemplada, porque para mim também a arte está muito nesse lugar, assim, da preservação da saúde mental. Inclusive, postei agora recentemente um vídeo falando justamente sobre isso no meu Instagram, assim, que é nesse lugar, assim, que eu me encontro também com a arte, assim, muita preservação da minha saúde mental e de quem me escuta também, no meu caso, falando do rap, né? Mas aí de Uhum. quem me lê, de quem, enfim, me consome, né? Acho que é isso. E bom, agora sim, né? Acrimônia. Na bio, você diz um compilado de contos, crônicas e ódio ou um trabalho preguiçoso. Eu queria que você falasse um pouco desse tema, desse texto, Sim. né, dessa frase. E queria que você falasse também para gente sobre o processo, porque daí já uma outra mentalidade, né, Marte? Porque já tinha tido uma Uhum. experiência, né? Já não era mais pai de primeira viagem no campo literário, né? E aí conta pra gente desse processo. Tá? O Acrimônia, ele é um processo já de anos, mas assim, ele é um processo de anos não porque eu estava planejando ele é um livro que ele acontece por uma necessidade criativa também, porque é isso, né? Você sabe como é, chega um momento que a gente precisa colocar algo para fora, a gente precisa materializar algo. Eu estava com esse anseio, eu estava com essa necessidade. Pode até cair um pouco, às vezes, num campo de uma coisa meio ególatra, assim, e tal, mas realmente materializar algo, né, nesse processo artístico, ele tem um peso para mim muito diferente, assim. E eu sinto uma necessidade muito grande de trazer isso para fora, né? E já tem feito alguns anos do lançamento do Feta, né? O Feta vai fazer 4 anos agora, em dezembro e tal. E aí, durante esse processo todo, eu sempre continuei escrevendo, né? Alimentando tanto o blog quanto textos publicados nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram. Eu não sou um cara muito de rede social, mas gosto muito de utilizar o Instagram, é uma ferramenta que eu gosto, sim, mas as demais eu não utilizo, não faz muito sentido para mim. E sempre fui publicando. E aí eu percebi que todos esses meus textos dos últimos anos, todos não, que aí acho que é um exagero, mas a maioria dos meus textos dos últimos anos, ele tem algo no cerne dele que é o ódio. E, e assim, acho tão engraçado que eu trago isso, porque o meu analista, um tempo atrás, a gente estava conversando, né? E aí ele falou assim, cara, mas eu não vejo ódio, né, nas nossas trocas. E com pessoas que têm esse ódio, elas afastam as pessoas. E eu sou esse cara que você conhece aí já de alguns anos, né, então. E aí eu falo para ele, cara, a questão do ódio para mim é a questão do ódio organizado, é o ódio estruturado, é usar o ódio a meu favor. Porque eu sim, eu tenho muito ódio, eu tenho ódio a tudo que é no nosso sistema, tenho ódio dessas diferenças, eu tenho ódio do racismo, tenho ódio do fascismo, eu tenho ódio dessa soberba, eu tenho ódio da gente estar nessa luta de classes, tenho ódio de ficar 2 horas no ônibus, 3 horas no ônibus, a galera que fica
demora para trabalhar, eu tenho ódio da pessoa que. Eu tenho ódio da pessoa, não, né? Tenho ódio pelo que a pessoa passa. Esse final de semana mesmo, trabalhei em um evento, precisando de dinheiro, trabalhei em um evento todos os dias, 12 horas, de pé, dentro de uma barraca. A gente se diverte, porque a gente precisa aprender a lidar com as coisas. A gente entra num personagem, mas eu tenho ódio de chegar em casa e ter dor no corpo. Tem muito esse ódio. Tem ódio é o trabalho que fica na sua pele, da roupa minha que está até agora dentro de um balde com detergente para tirar a gordura. Então, eu tenho ódio disso. E aí eu pego esse ódio, eu estruturo ele e eu coloco ele contra o sistema, né? Não que eu seja uma pessoa repleta de ódio. Não, O Galo eu fala gosto muito isso também, só que ele vai falar da raiva, né? Mas é no mesmo lugar, de. assim, né? Não, De sim, mas organizar a raiva. O Galo é uma referência para mim nessa questão de estruturar essa nossa revolta. Sim. Quando ele fala de, do cara que tem coragem de pegar a moto, estralar a moto para postar racha para a polícia. E esse cara, se ele for pego, ele tá ferrado. Tá maluco? Eu não quero, tá ligado? E ele fala, e se a gente organizar essa revolta numa revolução? Ou é o salve do Dom L, que ele fala, e eu que tive a inocência, se eu não me engano, eu tive a inocência de imaginar a favela. Não, eu tive a inocência da favela se organizar na Marighella, né? Eu não vou lembrar A exatamente ordem. Uhum. a ordem, mas ele fala isso e eu acho isso muito interessante, essa estruturação, essa organização. E eu percebi que meus textos, eles têm esse elemento do ódio, né? E é como eu disse, eu uso a arte para me tratar, né? Então, é melhor que eu manifeste ali do que eu faça mal a mim mesmo, que eu faça mal às pessoas que estão ao meu redor. Coisas que eu já fiz nesses últimos anos, né? O ódio, quando você não sabe lidar, a revolta, quando você não sabe lidar, ela vai trazer consequências, né? Essa minha revolta, esse meu ódio, ele já trouxe muitos problemas, tanto para mim, quanto para pessoas que estão ao meu redor, pessoas que me amam, pessoas que me ajudam. E eu não achei isso legal, né? Então, ele vem disso, dessa estruturação, né? E aí eu peguei esses textos dos últimos anos todos e eu estruturei eles, né? Então, assim, tem contos, tem... Dentro desses contos tem dois formatos, tem o conto clássico, né? Que eu faço ali, que é a estruturação, com a narrativa. Aí dentro disso tem um outro experimento que é... Eu gosto muito de... Agora até que faz um tempo que eu parado nisso, mas eu gosto de escrever uns diálogos. É só diálogo. Não tem inscrição, não tem nada. É só bate-papo entre personagens, que eu chamo de diálogos expressos. E tem as crônicas, né? São as crônicas onde eu faço análise do cotidiano, coisas que eu vivi, coisas que eu passei também, ou coisas que eu estava ali como espectador. E aí, e dentro dessas crônicas também eu trago algumas coisas ligadas à cultura pop, né? Por consumir cinema, às vezes quando eu vou fazer uma crônica analisando algum fato, eu trago elementos cinematográficos, eu trago elementos da música para fazer contrapontos, fazer metáforas, analogias, né? E é isso, o que permeia os textos, né? Esse sentimento de ódio, mas esse ódio estruturado. E o trabalho preguiçoso é porque, assim, são textos que, ó, tem textos inéditos, né? Mas são textos que eu publiquei nos últimos anos, né? Então, se alguém falar que pode ser um trabalho preguiçoso, então talvez seja um trabalho preguiçoso de textos que eu juntei nos últimos 4, 5 anos aí. Mas é isso, Uhum. é daí que vem. E acrimônia é um sinônimo para ódio, né? E aí a acrimônia vem um pouco também por causa do Matenier, né? O Matenier, ele tá fazendo, ele é o diretor gráfico desse trabalho também. E aí ele falou, pô, o título do livro originalmente era Este livro é um compilado de contos crônicas e ódio é um trabalho preguiçoso. E ele falou, nossa, muito legal o design disso, né? Eu tô ferrado para fazer a capa. Aí, eu Total. falei, caramba, e agora, né, meu? E aí a gente começa a conversar, eu falei, vamos trabalhar então um título e a gente coloca Um isso como um subtítulo. subtítulo, né? Uhum. E aí, e aí é daí que vem a acrimônia, né? E eu gostei pra caramba do nome e tal. E, e aí não só o Matenê também, mas eu tenho um amigo que me ajudou no primeiro livro, o Feto, que também ajuda nesse, que é o Pedro Junqueira, é um amigo meu que estudou jornalismo. E ele faz os textos ele faz a sinopse, ele faz a biografia sobre mim, ele faz a resenha do livro, né?
orelha esquerda, orelha direita, tal. Eu tenho uma dificuldade de falar, de escrever sobre o livro, porque eu já escrevi o livro, né? Então, para mim é muito difícil falar dele nesse sentido. Então, o Pedro ele fica responsável sobre isso. E eu também tenho dificuldade de escrever sobre mim, assim. Não, não consigo nesse sentido, assim, sabe? Redação, eu nunca fui bem em redação, eu nunca fui bem em português na escola, essas coisas. Então, tipo assim, aí eu peço pro Pedro fazer esse trabalho também. Então, são duas pessoas que sempre me ajudam muito, assim. Que nada eu faço sozinho, tudo é um trabalho coletivo, né? É isso. E aí daí que surge o Acrimônia e tal. E aí, assim, ele ainda não foi lançado, ele ainda está em pré-venda, né? Ele está na gráfica, está cotado, está tudo certo. Ele está fechado, dessa vez ele está mais independente ainda, porque a gente cuidou de tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Ele não vai estar na Biblioteca Nacional, porque tem que pagar, né? Para ter o código de barra. Então o livro não vai ter o código de barra. Não teve uma revisora, eu fui o editor, eu fui o revisor, o Pedro me ajudou um pouco também. E provavelmente vai ter alguns errinhos aí, mas né, tudo tem erro na vida. Você achar que vai ser perfeito, você nunca vai realizar nada na vida. E aí é isso, totalmente independente, o livro está na pré-venda, porque com o dinheiro da pré-venda eu consigo materializar o livro, Sim. né? E aí, para Então, a galera que tá em casa, assim, que quer já fazer essa pré-venda, assim, que quer fazer essa pré-compra, né? Enfim, e acessar, aí só te chamar no direct, como que funciona? Isso, é só me chamar no direct, é só me mandar uma mensagem. Não tem site de crowdfunding, não tem financiamento coletivo, porque eu sou muito limitado nessas coisas, eu não sei usar essas ferramentas, sou péssimo. E também os caras ficam com uma parte, não tenho nada contra isso, eu acho que eles têm que cobrar também, porque eles estão dando a estrutura, mas eu acho que eu sou um artista, né? E uma coisa que eu não tenho problema em falar, eu me considero um artista, eu sou um artista. Mas eu sou um artista que, assim, eu não tenho alcance, né? Eu não atinjo milhares e milhares de pessoas. Então, Entendo. assim, se eu monto na plataforma, não vai ter muito alcance. Então, assim, eu trabalho dentro da minha rede social, dentro do meu Instagram, que é Martinez, tem um underline no início ou no final, mas é Martinez. E a foto sou eu comendo uma pizza, e eu gosto muito de comer. E aí é só me mandar uma direct, mandar uma DM para mim, que eu mando meu Pix, e aí seu nome vai lá, né, para a listinha, e quando sair o livro, que se não me engano, a gente já consegue pegar os livros no início de julho, aí vai ter o lançamento, a entrega dos livros, mas está R$ 35, mais barato que muita coisa ruim que tem aí que a gente consome, né? E é isso. Ai, que demais. Eu vou querer meu exemplar, com certeza. Gente, é muito bom, cara. Da hora demais conversar, me conectar um pouco mais contigo, assim, saber um pouco mais de todos esses processos, porque por mais que a gente, eu sempre falo, né? Por mais que a gente às vezes acompanha e tenha admiração e tudo mais, a gente, no geral, a gente só se encontra trampando, ou vai fazer uma fita ali e tal, não tem tanto essa oportunidade de conversar de coisas mais profundas, né, desses trabalhos e desses processos e tal, né? Então, acho que esse espaço aqui, né, que o CT, aliás, agradecer a minha equipe, o próprio sindicato, né, de Ciência e Tecnologia, por permitir, né, né, enfim, propiciar esse espaço para a gente poder bater esse papo e fazer com que esses artistas eles saiam também aí um pouco da invisibilidade, né? Enfim, a gente consiga colocar mais luz sobre todos esses processos, porque tudo é processo e às vezes as pessoas, né, que consomem mesmo a nossa arte ou consomem arte no geral, às vezes não faz ideia de todos os processos que permeiam, né, aquela gestação até, né, parir ali aquele filho, enfim, toda essa coisa aí, né? Então, assim, muito bom trocar essa ideia contigo, assim. Eu queria que você falasse só pra gente aí, bom, você já falou de vários processos, inclusive o acrimônia é esse processo futuro, teoricamente, que é presente e futuro, né? Uhum. Passado, presente e futuro. E, e aí, se tiver mais coisa, fala também assim, quiser fazer as considerações finais, fica à vontade, que agora esse espaço é seu, e deixar aqui também o programa de portas abertas para você voltar mais vezes, nos Pô, próximos por favor. lançamentos, com certeza. Por Vários. favor, vai ser uma honra. Acho que, assim, algo concreto, assim, hoje eu estou muito focado nessa questão da acrimônia, que acho que é onde eu tenho que manter um foco aqui agora. Mas, assim, estou sempre produzindo, né? Às vezes o que acontece é falta de tempo, é o sistema que a gente está, tipo,
A minha meta é eu conseguir organizar minha agenda. Na verdade, assim, minha vida às vezes ela acaba sendo muito dinâmica por causa das escolhas que eu fiz, né? E também algumas dificuldades. Então, às vezes a minha vida é muito dinâmica. Às vezes, talvez eu não esteja aqui, mas hoje eu tô. Mas eu gostaria muito de retomar dois projetos que a gente estava, que eram um clube do livro, que teve que pausar por causa que agora o trabalho que eu estou, o horário não permite, que eu tenho o clube do livro com meus amigos. E eu também estava mantendo um cineclube, né? Mas por causa do horário, a gente teve que parar, por causa que eu estou saindo um pouco mais tarde, né? E aí eu não consigo manter o cineclube, mas eu espero retomar esses projetos em breve do cineclube Legal. e do clube do livro. E também produção de eventos, né? Que sempre rola alguma coisa, a gente está sempre organizando algum evento em alguma escala, nada muito grande, mas algo que afete quem a gente gosta, assim, então. E estou trabalhando em alguns argumentos para novos livros, né? Mas eles, eles necessitam, eles necessitam um foco que hoje, por causa desse dinamismo, eu não consigo desenvolver. Mas eu estou trabalhando num livro já tem um tempo já, que eu já cheguei a escrever 40 páginas desse argumento, e aí deixei na gaveta, reescrevi, caiu para 20, deixei na gaveta, reescrevi, agora só tem 5 páginas. Mas é isso, né? A vida é assim, quem quer escrever, escrever, escrever e reescrever, né? E demanda um tempo que às vezes, assim, depois de chegar do trabalho, não consigo desenvolver tão bem, sabe? E no período da manhã eu consigo produzir um pouco mais, mas às vezes eu consigo coisas hoje mais rápidas, como as crônicas ou contos, por causa dessa questão de tempo, de cansaço, né? Dentro desse sistema que massacra as pessoas que a gente vive hoje, né? E acho que é isso, assim, sempre que estou desenvolvendo algum material no Instagram, né? Estou sempre publicando textos, inclusive já publiquei textos que não vão estar no livro, já no Instagram, inclusive. Então, se você quiser acompanhar o trabalho, é isso. Eu só tenho a agradecer o espaço, agradecer a todo mundo que me auxilia. Sozinho, eu sempre falo, sozinho eu não sou ninguém, sozinho eu não realizo nada. E eu entendo o meu lugar nessa sociedade em questão de luta de classes. Então, eu sei que em coletivo nós somos mais fortes. E graças a esses coletivos eu consigo realizar muitas coisas. Então é isso que eu tenho que agradecer e eu deixo aqui para a gente sempre se manter em coletivo, se auxiliando. Nós temos nossas diferenças e todo mundo vai ter essas diferenças, mas não estou falando dessas diferenças nocivas. Isso aí a gente esmaga. Eu estou falando de nós nos entendermos como sociedade, coletivo e construirmos, e seguimos construindo e conseguimos lutando sempre. E é isso. Muito obrigado pelo espaço. Ai, que demais! Que fechamento com chave de ouro! Demais, demais, demais. Ó, desejar aí Bom, vida longa para os projetos, né? Desejar aí uma excelente pré-venda, após também lançamento, que saia bastante coisa, né? Enfim, que cheguem bastante pessoas, porque é sobre isso mesmo, né? É o que a gente deseja para todos nós, né? Gente, quero agradecer vocês também que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, que estão aí do outro lado da telinha, né? Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando nas redes sociais, né, para vocês ficarem sabendo em primeira mão quem vai vir aqui. Enfim, vocês podem também mandar sugestão de pautas para a gente gosta bastante também, certo? Bom, vejo vocês aí no próximo episódio. Não esqueça de se conectar com as redes sociais do nosso convidado de hoje, esse queridaço, Marte Mendes. E ó, vai lá, agora acabou. Agora acabou. Agora vocês podem ir aí para a descrição, já se conectar com o link aí das redes sociais dele e já fazer a sua compra aí nessa pré-venda, certo? Do seu livro Acrimônia. Tamo junto, é nóis, axé, muito axé, Marte, satisfação. muito obrigado.